Pessoal, seguinte. Oi, filho. Sério? Na primeira cena? Então é o seguinte, pessoal. Eu tinha prometido pra vocês que eu ia fazer um review aí do que foi o evento da NFC aqui em São Paulo. Então, pra quem não tá sabendo, a NFC é Non-Fungible Conference, que teve aqui na segunda e na terça-feira. Foi um evento feito pela Dux, tá? Se vocês ainda não me ouviram falar sobre a Dux antes, tenho certeza que vocês vão ouvir, porque tá nas pautas pra gente falar sobre eles. Os caras são incríveis. Foi o primeiro evento deles aqui em São Paulo e foi incrível. Então, o objetivo desse vídeo aqui é falar pra vocês um pouco do que foi, independentemente de quando você tá assistindo isso, e dizer um pouco dos aprendizados, né? Do que a gente trouxe do evento, do que deu para aprender com as palestras que tiveram, com os painéis que tiveram. E isso é uma coisa que é atemporal. Separei alguns pontinhos. Primeiro de todos, a organização do evento estava incrível. O objetivo era muito simples, né? Eles pegaram e organizaram várias empresas e vários palestrantes em torno de assuntos da blockchain. Porém, filho, eu vou ter que regravar desse jeito. Organização, o evento estava incrível e o objetivo era muito simples. Era trazer empresas e palestrantes que falassem sobre blockchain de maneira geral. No caso dos expositores, dos stands, eram muito mais stands voltados de maneira geral para GameFi, né? Para quem não viu falar sobre isso especificamente, a GameFi é a parte da blockchain, né? Vocês veem o Fi em muitas coisas, mas é a parte da blockchain especificamente para a área de game, né? Que começou lá com o Axie Infinity, hoje honestamente tem centenas de jogos, não dá nem para saber quantos que ainda tem mais no mercado, mas se vocês me acompanham, vocês sabem que eu não só admiro muito tudo que é feito no mercado de games dentro da blockchain, porque tem sido exemplo para muitas das ferramentas que a gente usa para todo o resto da blockchain hoje, e também porque aqui no Brasil tem um dado que fala que mais de 80% de todas as carteiras abertas só estão abertas por causa da blockchain. Como assim? Como é que eles sabem? Bom, muito simples. Eles simplesmente dentro das carteiras levantadas, veem quantas delas têm tokens de projetos na GameFi, tokens de jogos, né? E quando você compara isso, você acaba vendo que, pô, tem muito jogador aí. Ninguém vai fazer uma carteira de tokens de jogos sem jogar, sem saber o que está fazendo. Então, esse mercado é extremamente relevante e, por isso, a organização do evento. Agora, honestamente, teve muito poucos painéis durante esses 2 dias. Era um auditório lá, então os painéis tinham que ser todos, não tinha nada simultâneo, tá? E era um em seguida do outro, às vezes durava meia hora, 1 hora e tal. Mas teve muito poucos que fossem voltados exclusivamente para games. Muitas vezes foi citado a GameFi sim, muitas vezes foi citado vários aspectos do metaverso, mas não foi totalmente focado para isso. Tanto que as pessoas que estavam lá e os painéis que foram feitos falavam sobre absolutamente tudo dentro da blockchain. Desde a parte regulatória, econômica, até, sei lá, parte jurídica, até a própria GameFi, as DAOs que estão abrindo agora, mercado de trabalho. Então não foi realmente focado, apesar de a Dux ser uma empresa voltada para jogos e os stands lá, a maior parte deles estarem de uma maneira ou de outra inseridos na GameFi. Bom, vamos lá. Foram 2 dias de evento. Aliás, nem vou mostrar qual que é, mas patrocina nós, né? Enfim, foram 2 dias de evento. Começava os 2 dias tipo 9 horas da manhã e até às 7 horas da noite. E tinha painel o dia inteiro, cara. Não, sem brincadeira, tinha painel o dia inteiro. Só que um painel só, né? A questão era, só tinha um palco. Palco enorme, grande, lindo, mas um palco. Diferente das outras feiras que eu fui tendo mais palcos diferentes. Mas enfim, a questão é que, para você ter mais pessoas lá opinando sobre os diversos temas, era tudo em formato realmente de painel e não de palestra. E isso sim foi uma boa diferença, porque muitas das feiras que a gente vai, que a gente conhece, acabam tem muita apresentação de projeto e tal. E nessa, todas obrigatoriamente foram painéis. Então você sempre tinha um mediador lá, 3, 4 pessoas por painel se apresentando, falando um pouco do que faz, por bem pouco tempo, e depois pegando perguntas e provocações do mediador para poder debater sobre aquele tema específico que a maior parte daquelas pessoas entendia muito bem. E a seleção desses painéis foi muito boa, não só os temas foi muito bom, a seleção dos temas foi muito boa, a ordem que as coisas foram feitas, os dias foram muito bem distribuídos, né? Existiam painéis muito bons em diversos horários diferentes, de 2 dias diferentes, e praticamente sem pausa. Tinha uma pausa para comer, sei lá, de 40 minutos e já seguia com mais painel. E o legal disso é que, no final das contas,
você acabava vendo muito conteúdo diferente de pontos de vista diferentes de pessoas, né, que trabalham no mercado de uma maneira ou de outra, ou são donos de empresas, enfim. Isso foi bem interessante, porque não limitava o assunto à perspectiva de uma empresa querendo apresentar aquele assunto. Porque isso normalmente é o problema, né? Você pega uma empresa que trabalha no metaverso, falar de metaverso, eles vendem como se fosse a coisa mais absurda do mundo, né? Ninguém fala os pontos negativos quando você está apresentando a sua empresa, o seu conceito. Mas num painel, é muito mais fácil você observar os comentários positivos, negativos, o que está empolgando aquela galera. Quando que uma pergunta feita para uma das pessoas do painel acaba fazendo com que as demais pessoas fiquem mais instigadas ou queiram participar. E ver isso de palestrantes que são donos de empresas, que estão de fato moldando o mercado, é muito interessante. Ver eles se empolgando, não só nós, né? Enfim, mas bom, esse era o meu primeiro ponto. A organização foi muito boa. De verdade, os painéis foram incríveis. Não dá para participar de todos, senão você não faz networking, você não gosta do pessoal da feira, mas... e a galera que foi chamada é uma galera muito legal, que soube falar muito bem e que após o momento do painel, da palestra deles, lá daquele debate, eles iam para uma área atrás, que normalmente era dedicada à imprensa, e a convidados que tivessem comprado os NFTs com VIT, né, que eram mais caros, porém davam coisas especiais. E na prática, meio que não faz muita diferença para mim o que era a parte especial, e sim o acesso àquela área, que é onde os palestrantes estavam, vamos abrir aspas aqui, descansando, ou fazendo a primeira interação com o público. Até porque, no resto da feira, tinha mais gente, e óbvio que a galera que gosta dos painéis ia tentando roubar a pessoa para ela e discutir, debater. Então, assim, estar na área VIP era bom por causa disso, porque no final das contas, por mais que você tivesse gasto mais, se o teu objetivo na feira, assim como o meu, era fazer network, era entender mais do mercado, é óbvio para mim que eu precisava estar lá logo depois dos painéis para poder conversar com aquelas pessoas que tinham áreas mais correlatas comigo. Ponto. Então foi muito bom. E quem comprou essa versão mais cara acabou aproveitando bastante por causa disso. Principalmente, não valia a pena comprar o mais caro para ir um dia só, né? Esse NFT te dava acesso aos 2 dias e algumas outras coisas e tal. Então, até nesse aspecto, eu achei que o valor foi coerente. Era mais ou menos R$500 por dia de evento, ou R$800 para os dois. E o NFT estava R$2.000, cravado. Os R$2.000 não acho barato, claro, mas para um evento da qualidade do que eles fizeram, pensar em 500, 700, R$800 para 2 dias, eu achei justo. Honestamente, achei bem justo. Então, numa próxima oportunidade, se vocês puderem, vão no evento, porque, é muito bom. O terceiro ponto, e talvez mais importante do evento, tiveram painéis e empresas presentes lá que mostraram, na prática, que muitas das aplicações práticas, das ferramentas utilizadas, os games, enfim, que você normalmente acharia que viriam de fora do Brasil, porque, sei lá, preconceito de a tecnologia de outros países é melhor, ou o povo é mais... Provou que a gente está desenvolvendo muita coisa única aqui no Brasil. Muitos smart contracts novos e únicos, com programadores excelentes. Smart contract, o que é o smart contract? Ele é a base de programação que você precisa para criar qualquer tipo de ativo. Se você vai programar uma moeda nova, um token novo, um NFT novo, você precisa criar o smart contract, que a tradução é contrato inteligente. Mas na prática eu não sei se você pode chamar disso. São as linhas de programação que fazem com que uma operação funcione dentro da blockchain numa rede específica. São literalmente linhas de código que manda... A questão não é o que está escrito ali dentro, e sim o que aquilo tem que fazer. Você precisa programar uma função. Essa função começa com o smart contract. Depois que o smart contract está pronto, e a parte que mais demora, né, você criar a lógica por trás do ativo que você está querendo criar, ou do programa que você está querendo criar, ou da função que você está querendo criar. Essa parte mais demora. A gente vai ter vídeo especificamente sobre isso, então não vou ir muito além. Estou sendo bem superficial, mas... enfim, essa é a primeira parte. Dali que você começa a criar as demais coisas. Não dá para você criar um NFT que não tem base nenhuma de smart contract. É impossível fazer isso. Porque NFT em si, ela é um ativo digital que está numa rede ou em múltiplas redes com um certo código, uma certa hash. Tá, mas qual é a lógica por trás? Como é que ela funciona? O que ela faz? Isso é definido pelo smart contract onde ela foi criada. A base por trás daquilo. Se você vai criar um ativo digital que tem um certo comportamento ali, te paga aluguel de propriedade, ou é um ativo que é um fan token que você acumula para poder trocar por sei lá o quê. Isso que fala o que aquele ativo faz, você precisa primeiro setar o smart contract. Ponto. Depois que você setou, vai falar, vou criar tokens, vou criar NFTs, tá, o que elas vão fazer? Dado que eu já fiz a base, o que elas vão fazer a partir de então? É mais ou menos isso. Tá?
tá? Depois, de novo, a gente bota a gente vai colocar, a gente referencia aqui, ou na caixa, não sei que lado vai ser, mas enfim, a gente bota os vídeos mais teóricos, aqui provavelmente, a gente bota os vídeos teóricos lá pra galera aprender um pouco mais, mas, enfim, de qualquer maneira, o que eu acredito é que, após essa feira, deu pra perceber que o brasileiro tá fazendo uma puta diferença. Uma puta diferença. Dá pra ver que vai ter muita patente e muita coisa que vai ser inventada aqui. Eu dou muito exemplo, eu faço muita analogia com modelos de negócio tradicionais, com coisas que eu aprendi com pessoas incríveis, como, por exemplo, Jorge Paulo Lemann, tal, quando ele falava sobre você adapta as coisas, você pega modelos que dão certo e você adapta, você traz. Você não precisa criar nada absolutamente inovador, você simplesmente pega as coisas que funcionam e adaptam, igual a Ambev fez com o Walmart. E por que eu tô falando isso? Porque no Brasil tem esse problema que a galera fala, não, vamos esperar as coisas darem certo lá fora e a gente pega e traz pra cá. Fica como última opção. Nem só isso, parece underdog mesmo, sabe? Tipo, não é o coitado que tem que esperar tudo dar certo pra depois trazer pra cá. E eu tô achando que na blockchain, eu já achava que a gente tava fazendo muita coisa legal, mas depois dessa feira eu falei, tem muita coisa que vai ser inventada aqui, já está sendo inventada, que não tem parâmetro de plataforma que resume os dados e detalhes de vários projetos dentro da GameFi para que você, o tomador de decisão, o jogador, possa gerenciar melhor os seus ativos, até, wallets e coisas extremamente complexas para poder gerenciar ativos e controlar transações e fazer ponte direta com Pix. Cara, não existe Pix fora do Brasil. O Pix é nosso. E o Pix já é descentralizado. Para quem não sabe o que é blockchain, Web3, escambau, o primeiro exemplo que você pode dar é o Pix. Não significa que o Pix está na blockchain, não é isso. Mas ele é o primeiro exemplo que a gente tem de uma operação financeira que não é de ninguém. Ninguém é dono do Pix. Pix são linhas de código para ter um comportamento específico. E um comportamento muito bom, na minha opinião. Cara, o Pix ele está sendo implementado em operações bancárias ou entre carteiras digitais, tipo a do Mercado Pago e outras que vocês têm por aí. Isso já é inovador de maneira geral em relação ao resto do mundo. Agora você imagina que enquanto o mundo está tretando para tentar entender como é que vai fazer as transações de token para token, ou de, enfim, fiat para token, ou de whatever que seja, a gente está quilômetros além. Quilômetros. Já tem muita empresa implementando o Pix direto na transação para sua própria moeda. Você tem que passar por BNB, você tem que passar por USDT, vai direto. Você quer comprar um X token, porque assim, eu quero comprar Bitcoin. Tudo bem, você tem um monte de exchange, coisa que vai te trocar Bitcoin. Né? As moedas que são listadas é muito mais fácil de você achar por aí, tudo quanto que é exchange. Agora, pensa em tokens proprietários, em moedas criadas por projetos ou por empresas ou por jogos. Cara, você vai poder comprar ela direto, de maneira muito fácil com o Pix. A melhor solução tecnológica que tem, talvez seja a da Wemix hoje, como modelo de negócio, que é sul-coreana. Cara, para você sair do teu dinheiro no teu banco e chegar até a moeda do jogo, vai a meia hora e são 6 transações. E aí, quando você pensa nos aplicativos que melhor funcionam, nas empresas que são mais bem vistas no mundo, nos nossos unicórnios, os brasileiros e os externos, cara, o Uber você pede um táxi, coisa em 3 cliques. O iFood, se você não tivesse que escolher a comida que você tá coisando, seriam 3 cliques, 4 cliques. Como você tá falando de uma operação que são 6 transações? Você imagina quantos cliques dá isso? 60? Para você sair do dinheiro que tá na sua conta bancária no Itaú ou em qualquer outro banco e chegar na moeda do jogo que você tá jogando, você precisa de meia hora? Isso é surreal. E a gente vê aqui na feira que já tem soluções aqui que vão fazer muito menos transações, e se eu pudesse ser um pouquinho sei lá, saudosista, ou vamos dizer o seguinte, vou vestir alguma certa bandeira aqui, o nosso patrocinador, a empresa que está junto com a gente, a CoinLivre, vai fazer isso em 4 cliques. Só que do seu dinheiro, por Pix ou Pix crédito, direto para a moeda que você vai comprar. Para investir, e é uma stablecoin, tá? Então, tipo, a transação tá totalmente segura, totalmente rápida. Isso tá a gente está léguas à frente do resto do mercado, do resto do mundo. Isso não só é muito interessante, mas dá um tom muito relevante para o mercado nacional. Muito, muito relevante. Pô, a gente está criando coisa nova. Tá? Então é isso, gente. Não entrei no detalhe dos painéis ainda. Se vocês quiserem
comenta aqui que, para quem estava no evento ou quiser que eu dê resumo de um ou outro painel, de uma outra área, a gente faz um vídeo sobre isso. E eu vai ter um vídeo logo depois desse aqui, que vai ser publicado, que eu vou falar especificamente sobre algumas áreas da blockchain, que foi muito tratado durante o evento, que eu acho que a gente tem notícia, vamos dizer assim, ou coisas interessantes para poder comentar, que eu acho que vai agregar para vocês, não importa quando vocês vejam esse vídeo, tá bom? Então é isso, vamos que vamos, se inscreve no canal, ativa o sininho, sabe como é que é.